E aí, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Class e hoje vamos preparar uma receita muito legal com uma técnica muito interessante. Vamos fazer espina copta, que é uma torta de espinafre. Então, vamos lá que eu vou buscar os ingredientes e eu volto logo. E aí, galera, cheguei para a nossa primeira etapa e vamos fazer a massa filo. Então, uma das etapas é aquecer a água. Aqui, enquanto a água inicia a fervura, eu vou adicionar a farinha de trigo aqui e vou separar os outros ingredientes que entram para apoiar aqui. Bom, eu tenho limão. Só que o limão eu vou usar duas vezes, uma parte no recheio e a outra parte vai agora na massa. Para a massa eu quero o sumo e para o recheio eu quero a casca. Então eu venho aqui na parte bem fina do ralador e vou tirando raspinhas do limão. Recolher todas essas raspas e trazer para o meu bolzinho. Minha água já iniciou a fervura. Eu vou despejar ela aqui direto e vou iniciar o trabalho com a massa. Bota ela devagar e vai agregando, ó. E deixa ela trabalhar essa massa toda. E vou cortar o limão para poder extrair o suco da metade de um limão, já é o suficiente para essa receita. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um pouco de gin, que geralmente é uma outra bebida que eles usam no preparo dessa massa, mas eu vou adicionar realmente o gin, que foi o que eu consegui. Vai ter um sabor mais forte de zimbro, o que eles usam é com um sabor mais forte de anis. Então, introduz, deixa misturar. Vou fazer um trabalho manual rapidinho, só para incorporar ela e deixar a máquina trabalhar para mim. Agora que já incorporou bem, já fez o glúten, que é importante desenvolver também um pouco do glúten. Apesar da água estar bem quente, ele acaba se hidratando um pouquinho e ajuda a formar ainda assim um pouco essa liga de glúten. E então vou adicionar o azeite e deixar ele agora trabalhar um pouco mais. Então, ó, peguei para mostrar para vocês como que ela tá ficando. Ainda precisa trabalhar mais um pouco, mas olha como ela fica uma massa bem uniforme. Não é muito úmida, é uma massa boa de trabalhar. Vou deixar ela trabalhar mais aqui um pouco e a gente volta já já para ver como ela vai ficar para o momento de descanso. Olha só, a minha massa já está incrivelmente lisa. Olha isso, como ela estica. Tá vendo? Agora eu vou levar ela para descansar. E aí para isso a gente deixa ela coberta dentro de um saquinho. Por quê? Quando a gente deixa a massa descansar, é muito mais fácil para esticar. Porque logo depois do trabalho, quando a gente sova, a gente diz que deixa o glúten estressado, ele fica tenso. E aí a gente, quando estica, a massa encolhe, estica, a massa encolhe. E no caso da massa filo, ele tem que estar bem descansado, justamente porque a gente tem que esticar bem fino. Então, eu vou lá buscar agora nosso mise en place do recheio e eu volto já já para a gente preparar mais uma etapa da receita. Agora vamos para a segunda etapa, muito interessante também, porque vamos preparar o recheio. Então vamos lá, aqui eu tenho que fazer alguns trabalhos antes. Cortar a cebola, a gente já viu algumas vezes, vamos relembrar. E descascar a cebola. Então, aqui no verso a gente pode ver que tem esse olhinho. A gente sempre corta essa raiz ao meio, tentando pegar um eixo simétrico aqui no meio da cebola.
E aí faz ranhuras sem ir até o final, parando um pouquinho antes de chegar na extremidade da cebola, de um lado ao outro dela. Joga pra lá e pega outra também. Vamos lá, agora cortar para diminuir também na altura da cebola. Mas esse lado está um pouquinho mais alto, vou fazer mais um. E agora a gente vai cortar os pequenos cubos da cebola. Então, vamos lá. Guardar a cebola. E agora eu tenho os dentes de alho. Corta a pontinha e descasca o resto. E aqui o alho, eu vou cortar ele em pedaços menores também. É uma ideia parecida com a da cebola. Lembrando que aqui, ó, é a pontinha onde conecta ele à raiz. Então, ó, corta ao meio. Corta logo todos de uma vez. E na mesma ideia da cebola, vamos fazer pequenas ranhuras aqui, ó, sem ir até o final. Diminui na altura. E aí, ó, vem cortando, deixando ele batido bem fino. Show? Vou fazer aqui com todos os alhos que estão aqui, todas as metades, né, do dente. E eu volto já já. Alho cortadinho. Vamos agora para as ervas. Aqui eu tenho cebolinha, só tirar aqui a raiz, mas todo o resto eu vou utilizar, essa parte branquinha, verde, ele todo. Colocar aqui lado a lado, diminuir. Aqui ó, tem umas folhas um pouco amareladas, eu vou remover e agrupar as outras partes verdinhas. E aí agora ó, eu venho fazendo lâminas finas. Cebolinha toda cortada e trazer agora a salsa. Aqui para a salsa a gente tem os talos um pouco mais grossos e tem os que são um pouco mais finos. Os finos a gente pode usar sem problema, mas a parte grossa a gente remove porque ela é mais fibrosa e vai dar uma textura que vai alterar. Então minha salsinha está aqui, vou só agora jogar a cebolinha de volta para o bowl. Vamos trabalhar agora a salsinha. Então a ideia aqui é o seguinte, ó, vou aglomerar elas um pouco e vou acomodar elas de forma que elas fiquem bem compactas, mas sem espremer, só compactar elas. E aí agora você vai virando ela como se fosse um rolinho, fazendo como se fosse um charutinho de salsa, ó. Vou começar, ó, essas folhas que ficam um pouco mais ramificadas, você joga ela para baixo e começa cortando fininho de um lado ao outro. Então, salsinha bem cortada, guardar ela aqui junto da cebolinha, porque eles vão entrar juntos na mesma hora quando entrar na receita. Então aqui eu tenho também o espinafre, eu vou dar só uns leves cortes nele, para poder quando ele entrar na torta ele não ficar um pedaço que vai ficar pendurado na boca na hora de morder. Então ó, faz uns cortes mais ou menos aí 1 centímetro. Aqui meu espinafre já está todo desfolhado e vamos começar o preparo da receita. Aqui eu ligo, temperatura mais ou menos aí uns 140 graus. Eu tenho ali alguns elementos que ainda vão entrar, mas mais pra frente a gente fala deles, que é a ricota e a raspa de limão e os ovos e os temperos, sal e noz moscada. Então, minha panela, minha wok já está pré-aquecida. Vou colocar um fio generoso de azeite e entrar com a cebola e deixar ela suar, começar a ficar clarinha e translúcida. Então, ó, você repara que a cebola já começou a ficar mais frágil também, ela não fica tão rígida. É o momento de adicionar um pouquinho de sal. Abrir um espaço bem no meio
E aí, colocar agora o alho ali no centro. Despeja mais um pouco de gordura. Coloca o alho. Mais um pouquinho de gordura para deixar ele bem douradinho. Pode aumentar um pouco a temperatura. Subir aí agora para a faixa de 180 graus. Adicionar um pouquinho de sal no alho também. Ó, já começou a dourar, é esse o ponto que a gente quer do alho. Mistura agora com tudo. Revira bem. Agora, ó, vou abrir mais um espaço de novo no centro. E vou colocar as minhas folhas de espinafre lá no meio. Então vamos lá, ó, um pouco mais de azeite e todo mundo lá no meio. E aí, enquanto ela tá aqui, ó, eu vou revirando para ela poder refogar e não dourar demais só uma parte, só a parte de baixo, e cozinhando de forma mais uniforme. Vou adicionar um pouco mais de azeite. E já vou adicionar um pouco de sal também. Aqui o cozimento é mais rápido, porque ele ainda vai assar no forno. Aqui a nossa ideia é só ajudar, já dar um choque térmico nele e ajudar a apurar um pouco o sabor desse refogado. Então, ó, desligo. Você vê que ele ainda apresenta algumas partes meio crocantes, é isso mesmo. A gente precisa desse ponto assim. Vou trazer para cá agora minha ricota. Vou despedaçar ela. Olha como é fácil, ela mesma já se esmigalha. Só quebrar ela em pedaços menores, diretamente aqui mesmo. E continuar agora agregando, revirando. Adicionar mais azeite, ele ajuda a fazer uma leve emulsão dessa mistura. Dá um pouco a umidade que desprende do espinafre e a ricota. E agora continuar temperando. Tenho aqui as raspas do limão. Tenho minha salsa e cebolinha. Tenho um pouco de noz moscada para entrar aí no meu ralador. Fui buscar um pouco de pimenta lá dentro, que ela também vai entrar aqui. Pimenta do reino, moída na hora, que é melhor. Dou ainda uma dica, pode dar uma leve tostada, que ela ainda fica mais aromática, antes de moer. E agora vamos colocar os ovos. Então, ó, fazer o teste aqui direto. Perfeito. Agora, ó, quebra a gema dos dois e vem, ó, misturando com movimentos circulares para poder agregar essa massa e fazer um recheio que forma uma liga. Então, olha só o recheio como tá ficando bem bonito. Vou reservar, arrumar essa baguncinha e a gente volta para abrir a massa que estava descansando até agora. Eu volto já já. Cheguei com a massa, vamos agora abrir. Ela já está bem descansada. Vou dividir ela em pedaços menores. Vou dar uma achatadinha para transformar de novo num círculo. E essas outras, para que elas não ressequem, vou embrulhá-las de novo e mantê-las aqui bem embaladas. E aqui nessa outra massa eu trago o meu trigo aqui para perto. Já vou enfarinhar a minha massa. Então, ó, já começou a ficar mais lisinha. É o momento de passar pelo cilindro. Aqui, ó, eu tenho 9 regulagens. Eu vou começar pela primeira, que é a mais grossa. Então vamos lá, ó. Veja bem, certo? Vou passar mais uma vez. E agora eu vou passar no número 2. E aí quando eu passo no número 2, ela fila um pouco mais, né? Fica mais comprida. E aí eu consigo fazer uma breve correção. Tá vendo que aqui, ó, ela não tá retinha?
A gente vai pegar, ó, vai dobrar ela e vai esticar um pouco para baixo para poder essa outra parte vir por cima, completando aqui para fechar um retângulo. Tá vendo? E aí eu volto a esticar. Então volto para o número 1 e agora eu vou esticar até ela ficar bem fina, até o número 9. Então ó, agora ela começou a ficar um pouco colando e ela ainda não está na largura máxima. Eu quero uma folha que complete de extremidade a extremidade desse cilindro. Então ó, vou dobrar de novo. Tá vendo que dessa vez ó, ele preenche bem melhor essa lateral toda. Então vou trazer uns números para trás e estica a massa. Agora sim ela começou a entrar no eixo, tá vendo? Sabe o que eu vou fazer? Vou enfarinhar e agora eu vou esticar ela até ela ficar fininha no número 9 e eu volto logo. Então ó, acabei de esticar agora no número 9, que foi o último número. Vou enfarinhar ela bastante agora, é um processo bem importante deixar ela bem enfarinhada, porque a gente vai fazer um processo que a gente vai passar várias camadas juntas aqui no cilindro da massa. Então, se sua massa não estiver bem enfarinhada, vai agarrar uma folha na outra e aí ó, vai ter que fazer do zero. Então, ó, tá vendo como ela tá bem enfarinhada? Volta o lado de trás agora. Não precisa ter dó de usar farinha, tá? É importante ó, deixar ela bem untada com a farinha. Tá vendo? Agora eu vou tentar fazer lâminas de tamanho parecido. Então, ó, venho aqui com minha espátula de panificação, tiro a medida, sobreponho aqui. Aqui, ó, vou tirar para fazer depois um menorzinho, só para vocês verem como vai ficar aqui agora. Então, ó, as lâminas do mesmo tamanho, todas bem enfarinhadas. Eu vou voltar um pouco aqui na numeração, para deixar mais grossa a minha lâmina. E vou afilando ela aos pouquinhos, ó. Vem aqui, ó, ajudando para deixar todas bem bonitas. Ó, passei aqui, se eu tentar soltar, elas ainda estão soltas, tá vendo? Então é importante usar bastante farinha. Agora, ó, vou afilando mais um pouco. Então, ó, acomoda a massa para poder passar a massa toda. Então, olha só. Tá soltinho ainda. Aqui eu já recomendo passar um pouco mais de farinha, só um pouquinho, pra gente poder passar na mais fina de todas e ter certeza que ela não vai agarrar. Bota ponta com ponta. O outro lado e ponta com ponta. E aí, ó, vamos para o mais fino que a gente vai poder passar, que não vai ser o 9, a gente vai passar aqui no 7. Passei. Repara que ela cresceu bem até de tamanho agora. E olha só como ela fica bem fininha. Fica até delicada de soltar, tem que tomar cuidado. E assim você consegue fazer a sua massa a filo bem fina, do jeito que tem que ser. Ó. Então, ó, vou esticar aqui minha massa toda e eu volto já já pra gente finalizar, fazer essa montagem da torta, botar pra assar e comer ela, que vai ficar uma delícia. Então, chegamos para a etapa final. Vamos fazer a montagem, o que antecede antes de assar no forno. Vamos lá, vou pegar aqui a minha assadeira e já vou pré-aquecer o meu forno. Então vamos lá, vou usar um aro, ele vai me ajudar, porque ele bate aqui no fundo e depois eu consigo remover com facilidade só soltando da lateral. Aqui, ó, tenho o meu bolinho de massa que a gente esticou extremamente fino. Olha só como tá bem fininha. Então vamos lá, ó. A ideia vai ser, a primeira parte é conseguir um círculo para ficar no fundo. Então ó, vou botar um lado aqui, mais um outro aqui. E recorto, separando aqui a massa. Certo? Isso aqui não necessariamente vira descarte, isso aqui dá para fazer uns aperitivos também. Então, tendo a minha parte do fundo separada, eu vou botar umas massas que vão vir
lá de baixo até aqui em cima. Então vamos lá, essa daqui, por exemplo, eu posso cortar ela ao meio. Deixa uma bordinha assim para fora e sempre mantenha a sua massa coberta, porque como ela é bem fininha, ela resseca extremamente rápido. Então, ó, agora eu começo a pincelar minha massa com azeite. Então, ó, sujo aqui e vou pincelando ela toda com azeite. E aí cubro lá o fundo. E agora eu vou seguir fazendo mais camadas para poder dar aquela questão da textura, né, folhada dessa massa filo. Já vou abrir várias para vocês verem como é que a gente faz isso de uma forma mais rápida. Então vamos lá, olha só. Vai pegar aqui, vai esticar sua massa. E já passa azeite aqui mesmo. Dá uma leve espalhadinha. Lembra de cortar ao meio. E aí vem aqui interfolhando, continuar seguindo aqui aquela ideia de fazer uma bordinha aqui e ir levando até lá embaixo. E cobre um pouco de massa no fundo também. Preenche mais uma no fundo. E aí, ó, levanta a lateral para poder acomodar bem essa massa e deixar tudo bem justinho. Ó, acomoda lá no fundo para ela ficar bem no formato retinho lá embaixo. E agora pego o meu recheio que a gente preparou com carinho. Dou mais uma misturada para homogeneizar essa mistura dos ovos, espalhar dentro desse próprio recheio de ricota e espinafre. Vai botando. Aqui, ó, pode preencher com o recheio todo, bem até lá em cima, para ficar bem grosso, uma camada bem legal de ricota. Então, olha só, bem recheada. Vou agora colocar umas massas em cima e fechar para a gente finalizar essa torta. Começa a cobrir até a ponta, vai interfolhando para cobrir ela toda. E agora é o nosso momento de pegar aquelas bordas da lateral e trazer para cima. Pode fazer ela meio que contorcendo a borda para dar um movimento e uma ideia de camadas mesmo. Então, fechadinha a massa. Forno também já está pré-aquecido. Aqui já está vazando um pouquinho do azeite com a umidade do próprio creme de ricota e eu vou levar para assar. Vamos lá? Só esperar ficar pronto, vai ficar douradinha, bem crocante e a gente volta para atacar essa torta. Até logo! Cheguei para esse momento que eu estava ansiosérrimo. Vamos lá? O forninho já falou que está pronto, deixou aqui, ó, no esquema a nossa torta de espinafre. Espinacopta. E aí, ó, vamos lá. Vou tirar aqui um pedaço pra gente ver como que ela ficou. Ai, que crocância, cara. Vou pegar um pedacinho daqui. Nossa, cara, isso tá muito bom. É um sabor bem leve, com a crocância e o sabor do limão, do espinafre complementando. Cara, isso aqui é quase um poema, muito gostoso.
E fica com essa torta aqui que ficou muito gostosa, tá uma delícia e eu recomendo muito que você faça também. E se você gostou, já curte, compartilha, marca um amigo para fazer para você e segue aí pra gente continuar aprendendo tudo isso juntos. Valeu, até a próxima Live Class!